Alô, alô, atenção, vocês que são pais e mães, que também são filhos, esse nosso encontro hoje tem um endereço certo. É para falar dessas relações, as relações que ficam no final da história, quando os pais se separam. Se foi a mãe que provocou a separação ou quis a separação, normalmente, tudo que eu vou comentar aqui é uma questão de regra. E já faço um pedido a vocês de que toda regra tem exceções. Então a regra tem sido essa, tem sido demonstrado desta forma. Quando a decisão da separação é da mãe, e as mulheres têm uma postura diferente do homem. As mulheres, quando querem se separar, mesmo de verdade, elas fazem de tudo e se separam mesmo. E muitas e tantas vezes os filhos não conseguem compreender isto, não aceitam, porque dificilmente os filhos aceitam a separação dos pais. Mas, quando é a mãe que faz a separação, ou quem provoca a separação, normalmente os filhos ficam meio atordoados, meio perdidos, mas se houver acolhimento, terminam correndo e vão morar com os pais. Isto se a nova esposa do pai for uma pessoa que tem a capacidade admirável de acolhimento, o que não é muito fácil. Porque ela casou-se com um homem que já tinha filhos e ela naturalmente quer formar sua própria família. Como nós ainda trabalhamos muito com o instinto presente, a questão biológica ainda é muito presente, então normalmente essas mães de coração não têm determinados cuidadinhos que poderiam ter para com esses filhos do seu marido. Mas a regra é que o filho corre para o pai quando a separação é provocada pela mãe. O caso oposto é o pai quem provoca, é o pai quem decide, é o pai quem escolhe, é o pai quem faz, é o pai quem saiu de casa. Aí os filhos correm para a mãe. A mãe é a escolhida, a mãe é a eleita, e o pai vai ter que, a partir desse momento, como se fala popularmente, roer o osso. Porque, mesmo apaixonado pelos filhos, mesmo encantado pelos filhos, mesmo amando bastante esses filhos, o pai vai ter que roer o osso, porque esses filhos muito dificilmente irão desconectar com a mãe para ficar com o pai, ou para estar presente na vida do pai. O pai passa a ser uma figura meio estranha, uma figura que abandonou o ninho, uma figura que só pensa na família dele, uma figura que... Então o pai passa a ser para esses filhos, se foi um pai amoroso e cuidadoso, ele passa a ter o respeito desses filhos, mas nunca
a solidariedade comum, a solidariedade permanente, muito menos a fraternidade. Não, porque funciona aí de novo a questão biologicista, ou seja, a biologia, e mais a dor da perda da família, que os filhos não aceitam, não convivem muito bem. Por favor, vou repetir, isso é regra. Então, pai, se você pretende tomar uma decisão dessa, esteja preparado para ficar no escanteio a vida inteira. A vida inteira. Você vai formar uma família nova, você vai ter talvez filhos novos, talvez você não tenha, do ponto de vista biológico. Mas uma coisa é certa, você vai ficar no escanteio porque aquela família, aqueles filhos, muito dificilmente irão buscá-lo, irão procurá-lo, irão compartilhar com você uma vida, até fisicamente falando, até na prática. É difícil porque o filho mora com a mãe, os filhos, e o pai mora em outro bairro, às vezes muito mais longínquo, quando não em outra cidade. Então ele vai ficar de fato isolado, ele vai ficar de fato esquecido. A não ser em datas comemorativas de funeral, eu falei funeral mesmo, porque no funeral todos chegam, e muitas e tantas vezes chegam e dizem assim: puxa vida, eu queria tanto ter conhecido meu pai e não conheci. Eu queria tanto ter estado mais próximo de meu pai e não estive. Eu queria muito ter ficado mais tempo com o velho e não fiquei. Isso é muito comum. Nessas datas festivas, estou falando festiva mesmo porque é quando a gente retorna para a casa do Pai eterno. E a mãe eu considero sempre privilegiada, porque muitas e tantas vezes a mãe se separando, os filhos ainda assim permanecem junto à mãe, por um motivo muito simples, pela questão biológica. Há uma herança atávica em nós, há um atavismo em nós, há uma coisa que é milenar em nós, que nós somos filhos da mãe. O pai é apenas um provedor, o pai é apenas um doador, não apenas o espermatozoide, mas é o doador de coisas. E se esse pai não tem mais como doar coisas, esse pai ele sai de cena, porque a mãe continua doando amor, não sabendo esses filhos que o pai tem tanto amor por eles. Vou repetir a regra: existem pais que não estão nem aí, existem pais que se separam e não querem mais saber dos seus filhos anteriores. O que vale são os filhos novos, são os filhos do momento presente. Eu já vi histórias de pais que fizeram 3, 4 famílias e equivale a do presente momento. A do passado não tem nenhuma serventia, nenhum valor. Eu falei serventia, hein? Veja bem, serventia. Então, para você que vai se separar, que está nessa empreitada, eu chamo a atenção para ficar atento a esses aspectos que podem acontecer logo de imediato ou depois de algum tempo. O esquecimento dos pais. Esse vai ser o título desse nosso encontro, desse nosso trabalho aqui, muito breve. Ele deixa um abraço amoroso, de muita paz. Namastê e Saravá. Muita paz.